Aline, a tela já está aparecendo para a gente. Tá bom. Eu Vai iniciar. vou... Qualquer coisa, vocês me avisam se aparecer algum comentário no chat, que eu vou olhar só minha tela. Então, bom dia. Gostaria de agradecer o convite para contribuir nessa apresentação junto com o Alan e a Miriam do Arlib. Nós três fazemos parte da Câmara Técnica de Educação Ambiental do Alto Tietê, e eu, especificamente, trabalho na Coordenadoria de Educação Ambiental da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente. Então, a CEA, ela coordena junto com a SEDUC a Política Estadual de Educação Ambiental, e a gente é agente técnico do FEIDRA. Então, minha experiência vem mais do trabalho de análise, né, dos projetos aqui no âmbito da coordenadoria. Quando o projeto já passou pela Câmara Técnica, ele passa pela nossa avaliação também, até o ano passado, né? A partir desse ano são outros agentes técnicos que vão avaliar. E aí, eu agradeço também a presença de todos e vou começar a apresentação. Então, quando a gente fala de educação ambiental, são várias correntes, várias concepções, né, que estão em disputa, em jogo. E aí a gente sempre traz a conceituação da política estadual de educação ambiental, que ela fala que a educação ambiental são todos os processos permanentes de aprendizagem e formação individual e coletiva, da reflexão e construção de valores, saberes, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências, visando a melhoria da qualidade de vida e uma relação sustentável da sociedade humana com o meio ambiente que a integra. Então, a gente sempre enfatiza essa questão, essa compreensão da educação ambiental como algo processual, que tem uma continuidade ao longo do tempo. Então, idealmente, ela não acontece de forma pontual, através de uma palestra, uma intervenção. A gente sempre propõe que os processos sejam continuados, né? Que eles tenham uma durabilidade, porque são mudanças que não acontecem do dia para a noite, né? Elas precisam ser fomentadas e estimuladas ao longo de um processo. E a gente também sempre propõe uma visão não só para o foco individual dessa mudança, mas também coletivo. Então, ao máximo, estimular ao máximo que as ações de educação ambiental visem uma organização do coletivo, né? Seja em colegiados, seja através de associações, né, de movimentos, estimular que essa mudança ela foque também na mudança coletiva, que vai incidir principalmente em políticas públicas. Raquel, então, sou Larissa, desculpa te interromper. Nós já temos uma inscrição, acredito que seja uma dúvida. Pode fazer. Desculpa, eu falei Raquel porque é a Raquel que está inscrita, Aline. Raquel, pode falar, por favor. Acho que desculpe, eu acho que eu apertei isso aqui sem querer. Pode continuar, tudo bem. Por favor, me desculpe, tá? Raquel... Soraya, você está falando? É Raquel Acarui. Ah, não, então é outra Raquel. Bom, Aline, pode continuar. Obrigada. Tá bom. Então, a política estadual, ela prevê duas modalidades principais de educação ambiental, que é a educação ambiental chamada formal, que ela acontece no âmbito da escola, né, dos currículos escolares. Então, através de projetos que vão trabalhar com esse público escolar, seja ele de qualquer idade, infantil, fundamental, média, até a educação superior. E a educação não formal, que ela é voltada à mobilização, à sensibilização e à formação coletiva dos cidadãos em geral, para atuarem na defesa do meio ambiente. Então, ela foca espaços não formais de educação, seja os centros de educação ambiental municipais, os parques públicos, os zoológicos, os jardins botânicos, até outros espaços que possam ser voltados à formação de adultos, então, conselhos gestores, colegiados,
associações, sindicatos. Então, a educação ambiental, ela prevê um público bem mais amplo do que apenas o público escolar. A política estadual, tanto a nacional quanto a estadual, elas prevêem diferentes públicos, né, para serem abordados pela educação ambiental. E aí a gente trouxe algumas normativas, mas como diretrizes, orientações para os tomadores, né, os formuladores dos projetos poderem consultar e referenciar, né? Tanto na justificativa como na metodologia do projeto, é interessante que haja uma revisão conceitual, que ele traga a perspectiva de educação ambiental que ele pretende trabalhar. E aqui a gente tem algumas referências, né? Então, tem a Política Nacional, que foi a primeira normativa de educação ambiental no Brasil, em 99, apesar da educação ambiental já estar prevista na Constituição, né? Desde a Constituição ela está prevista, a Política Nacional de Meio Ambiente também prevê, mas aqui é uma normativa específica, então ela vai detalhar princípios, diretrizes, objetivos da educação ambiental. Tem uma resolução CONAMA, que é essa 422 de 2010, que ela vai abordar diretrizes para campanhas, ações e projetos de educação ambiental. Então, também é interessante, porque foi uma construção do CONAMA, né, do Conselho Nacional de Meio Ambiente, e ele traz perspectivas, por exemplo, como a educomunicação, nas campanhas comunicativas e outras abordagens. Tem essa resolução CNRH, 98 de 2009, que ela já vai abordar a questão de recursos hídricos e educação ambiental. Então, é uma normativa que é referência para as ações de educação ambiental voltadas aos recursos hídricos. E aí tem os outros níveis, né, de políticas, de normativas para a educação ambiental. Tem a política estadual, que é essa que eu referenciei antes, né, o conceito, e que define a educação ambiental formal e não formal. Ela acho que o ano aqui está errado, 2007. Bom, a estadual é de 2007, e aí tem um decreto que regulamentou ela, que é de 2018, que é 11 anos depois. E tem as políticas municipais de educação ambiental. Muitos municípios estão normatizando, regulamentando a educação ambiental, e além das políticas tem também planos e programas municipais de educação ambiental, que é interessante que os projetos dialoguem, que eles busquem se articular, até para garantir uma continuidade, né, uma parceria com o município. Então, existem pré-requisitos para a obtenção do financiamento FEHIDRO, além do foco voltado aos recursos hídricos, né, que é o objetivo principal dos projetos, é necessário ter a vinculação com os planos de bacia hidrográfica e o enquadramento nos programas de duração continuada do Plano Estadual de Recursos Hídricos. São os PDCs que eles vão trazer tipologias, né, de ações que são financiáveis naquele comitê. Então, a gente tem um PDC 8, o Programa de Duração Continuada, que é onde se enquadram as ações de educação ambiental. Ele é voltado à capacitação e comunicação social. Então, cada PDC é composto por sub-PDCs, e o 8 ele tem previsto a capacitação técnica em planejamento e gestão de recursos hídricos. Então, não só capacitação em educação ambiental, pode ser capacitação no geral, né, voltada a boas práticas, outras temáticas de capacitação, mas com foco na gestão de recursos hídricos. O sub-PDC 8.2 é educação ambiental vinculada às ações dos planos de bacias hidrográficas. Então, tem uma tendência, né, a partir de uma deliberação, que eu acho que é da CRH, que todos os projetos de educação ambiental eles têm que estarem previstos nos planos das bacias e nos programas de educação ambiental, que a gente vai falar um pouquinho, né? Então, essa ação ela não pode ser aleatória, ela tem que estar vinculada
ao interesse da bacia, né, do que está previsto no plano de bacia. É o sub-PDC 8.3, que é comunicação social e difusão de informações relacionadas à gestão de recursos hídricos. Então, entra ações como campanhas, sites, podcasts, materiais de comunicação de uma maneira mais ampla, né? O foco aqui é difusão de informações. E os produtos esperados para cada um desses sub-PDCs são cursos, eventos, processos formativos, materiais e instrumentos de divulgação produzidos. Então, todos eles têm como pré-requisito estarem previstos no Programa de Educação Ambiental e Comunicação Social da Bacia ou no Plano de Capacitação, né? Sempre que a gente propor uma capacitação, o ideal é que ela esteja prevista no plano. E aqui são as ações previstas para o PDC 8 na bacia hidrográfica do Alto Tietê, né? Essa deliberação 154 de 2022, ela estabeleceu que essas são as linhas de ação prioritárias, né? Que são financiáveis para 2023. Então, no 8.1, está previsto curso de capacitação da população rural em técnicas de irrigação e boas práticas agrícolas no que se refere aos recursos hídricos. Então, o foco aqui voltado, né, ao uso racional, a evitar perdas, né, nas práticas de irrigação agrícola. E curso de capacitação em boas práticas agrícolas para redução da contaminação e geração de cargas difusas. Então, aqui podem ter ações tanto de controle de uso de agrotóxicos, como a questão do saneamento rural, né, da contaminação das águas, todos voltados para esse público rural, né, de população rural. E o sub-PDC 8.2 prevê promoção de campanhas de conscientização da população quanto à necessidade de ligação à rede de esgotamento sanitário. Então, acho que a gente até conversou ontem na capacitação que o ideal é que essas campanhas estejam alinhadas com ações de infraestrutura, né, de ligação da rede de esgoto, porque não adianta a residência querer fazer a ligação se o município não tem a estrutura. Então, as ações elas têm que estar conjugadas, e isso é interessante quando o projeto de educação ambiental está conjugado com alguma ação estrutural, né? Então, a gente baseou um pouco essa apresentação no roteiro de elaboração de projetos de educação ambiental. É uma publicação que tem disponível no site da Secretaria, no portal de educação ambiental. Depois eu posso deixar o link no chat. E essa publicação ela ajuda a entender um pouco cada item que está previsto no projeto, né? Então, a justificativa é por que fazer o projeto, né? A gente espera que haja argumentos, né, da importância do projeto, por que ele é necessário, para quem, né? Então, qual o público-alvo, por que aquele público foi escolhido, né? Qual a relação dele com a problemática que está sendo abordada no projeto, quais objetivos o que se pretende fazer, o que se pretende alcançar, né, com o projeto, como ele vai ser desenvolvido, então, que técnicas, que ferramentas, que estratégias vão ser propostas, desenvolvidas ao longo do projeto, isso reflete a metodologia de trabalho, né? E quando, então, o cronograma, em quanto tempo, em quantos meses, cada ação vai ser desenvolvida. Os recursos respondem à pergunta, né, com quais meios o projeto vai ser desenvolvido. Então, o que é necessário prever, né, em termos de materiais, de recursos humanos, de equipamentos, eventualmente. E o que mudou é como você avalia o impacto do projeto, né, os resultados, indicadores que você vai utilizar para medir isso, né? Então, podem ser tanto numéricos, quantitativos, como qualitativos. E a questão do cenário, que ela vai dialogar com um diagnóstico, né? Onde você vai realizar, né? Qual a área de ocorrência do projeto
e como você caracteriza esse cenário, né? Que, as características ambientais, sociais, econômicas, todos os fatores que influenciam nesse problema que o projeto pretende enfrentar. Então, essa mandala, ela reflete um pouco o projeto, a estrutura do projeto, né? Tudo que é necessário pensar, refletir e colocar no papel para o projeto estar bem escrito e ter ele está coerente, né, com o problema que está sendo enfrentado. Então, eu combinei com o Alan dele tocar a apresentação daqui em diante. Se alguém tiver alguma pergunta ainda sobre esses slides iniciais, a gente abre e eu passo a palavra para o Alan. Não sei se ele quer compartilhar. Obrigado, Aline. Pode ser por aí mesmo. Boa tarde a todos, tudo bem? Vocês me ouvem bem? Sim, Alan. Estamos ouvindo lá. Certo. Aqui, então, o que é importante ressaltar, né, é essa reflexão, né, esse planejamento inicial, né, dos projetos de educação ambiental. Precisa ter um planejamento, isso não só para aprovação, né, do FEIDRO, mas para que o próprio agente tomador que vai entrar com o projeto, ele esteja mais seguro, ele consiga ter ferramentas, né, para poder manter o seu projeto, porque ele não acaba, né, quando ele é aprovado, né, depois tem uma série de etapas que precisam ser concluídas, prestado conta, né, então saber responder a essas perguntas é essencial, né, porque a base da educação ambiental você precisa saber público, para saber a linguagem, enfim, como a Aline já comentou, né. Aline, você consegue passar por aí mesmo? Faço sim. Tá bom, obrigado. Bom, então, dentro do âmbito, né, dos projetos, dos empreendimentos FEIDRO de educação ambiental, né? Então, aí as perguntas que começam a vir, né? Qual que é o contexto? Então, a gente sempre avalia um diagnóstico, né? E esse diagnóstico, ele precisa apresentar qual que é esse cenário, né, o mapeamento, a relação com os recursos hídricos, quem é esse público, já ter identificado quem são essas pessoas, né? Então, tem informações sobre a área, sobre a questão ambiental, né, principalmente voltada a recursos hídricos, então precisa ir atrás de informação da Sabesp, IBGE, das fontes, né, que precisam estar referenciadas, porque isso ajuda a embasar a justificativa do projeto, né? O porquê que eu estou colocando esse projeto em prática, o porquê que ele é importante, né? Inclusive, né, da parte da educação ambiental, tem uma consulta pública anterior à entrada do projeto, porque daí você faz a validação da população local, porque às vezes nós, como técnicos, né, mesmo eu como um técnico voltado à área de educação ambiental, ainda que a gente tenha um olhar de alguns problemas que a gente sabe, identificou, mas não teve a validação da população, a gente perde num projeto de educação ambiental, né? Porque tem que ter uma abordagem dialógica, então eu tenho que ter, dentro da educação ambiental, eu tenho que estimular essa participação da sociedade civil, seja por meio da sociedade civil organizada, né, os conselhos, sindicato, porque a gente está falando bastante aqui de projetos em área rural, né, então sindicato rural, ir em busca disso, né, e depois mais para frente eu vou falar, é importantíssima a questão das parcerias, né, e isso vai fazer com que aproxime o leitor do projeto, né, com a realidade do projeto, porque eu analiso projetos, né? Então, chega para mim o projeto, eu não conheço a área, muitas vezes eu não conheço a área que é apresentada. Então, se eu não conheço, se não tiver bem explicado esse diagnóstico, eu não consigo entender, compreender e validar a problemática, né? Às vezes até a gente enxerga, mas se não está comprovado isso por meio desses dados, a gente perde, né? Então, enxergar potencialidades, os problemas, conflitos da região, né? Então, e aí essa contextualização genérica e sem os dados acaba prejudicando normalmente a pontuação dos empreendimentos na hora da análise. Pode passar.
Bom, então aí depois vem a outra pergunta, né? O porquê e para que executar? Então, a justificativa, quais são as razões, como eu mencionei, né? Como que vai contribuir para a solução, a realização desses problemas identificados, né? Então, é legal você mostrar, tipo, se eu não colocar esse projeto em andamento, o que que acontece, né? Então, é por isso que precisa ter, né? Então, a inclusão dos dados, também os qualitativos são importantes, né? Referenciar tudo certinho, embasar com a legislação, né? Então, isso também é importantíssimo, por isso que a gente referenciou lá no início da apresentação. Então, dizer que é necessário, né? Pode até incluir articulação com a interligação com os ODS, né, que é bem pauta, Agenda 2030, né, então você pode fazer diversos links que vão reforçar a importância do projeto, né. Então, aí aqui os problemas recorrentes também senso comum, ausência de dados, não descrevem como o projeto poderá contribuir para a solução ou amenização dos problemas identificados. Então, os problemas de educação ambiental tornam-se cada vez mais gritantes, né, um exemplo. Aí a entidade tem presença atuante nessa questão em condições a contribuir para a sensibilização de crianças e jovens para a mudança de comportamento. Então, falou, mas não falou nada, né? Ah, eu tenho a capacidade. Tá, mas e o problema? Cadê o problema, né? Até aí, alguma dúvida? Lari, Não, Ana, pode prosseguir. tá. Tem uma pergunta aqui da Vanessa, mas eu vou responder no final da apresentação, que tem relação com a ação de saneamento rural, tá? Ah, perfeito. Se você quiser também me interromper para falar de alguma questão da FABAT, pode falar, não tem problema, tá? Tá ótimo, Ana. Mas Aí pode pode prosseguir por passar, enquanto. então. Aí vem para quem, né? Então, como a Aline comentou, né, no sub-PDCs a gente está limitado aí, né, às ações de educação ambiental, à atividade agrícola, né, as capacitações em boas práticas agrícolas. Então, eu tenho que olhar para o público dos agricultores, mas às vezes não somente o agricultor em si, mas às vezes os familiares, né, desses agricultores, tanto que a gente observou num empreendimento feito lá de Suzano, né, que tem familiares que têm interesse nas capacitações e que vão e que ficam lá e fazem perguntas, e depois avaliam o curso, né, então, de repente, também ter um olhar aí para essas novas gerações, que é muito importante na área agrícola, porque ali a gente tem uma tendência, né, das novas gerações perderem o interesse, é um trabalho laboroso, né, exaustivo. Então, ter esse olhar ali dentro da região também, não somente focar no agricultor, e também tem a questão da ligação na rede, né? Então, nesse caso já é público em geral, né? Mas aí tem que ser coerente com a problemática enfrentada, né? As potencialidades a serem estimuladas. A partir dessa escolha do público-foco, público-alvo, né? A definir qual que é a linguagem, né? Então, de que forma que eu me comunico. Às vezes a gente vai técnico, enche de sigla, e aí o agricultor, a população fala, gente, o que ele está falando? Não tô conseguindo compreender essa linguagem, né? Então, saber essa abordagem, qual o método melhor a ser aplicado, né? Então, considerando esse público, né? A caracterização da faixa etária, o perfil socioeconômico. Então, tem alguns dados que também vão ajudar a entender qual a escolaridade, né, dos agricultores ou da população, no caso da ligação de esgoto. E aí também o número de pessoas envolvidas e os critérios de escolha, né? Então, claro, igual Suzano, 300 mil habitantes. Eu não vou fazer um empreendimento feito que vai contemplar os 300 mil habitantes, né? É praticamente impossível. Talvez indiretamente até atenda, né? Mas, e aí eu tenho que fazer uma seleção. Tá, mas qual que é o critério que você vai fazer para escolher essa parcela dos agricultores, né? E de repente até, se você não olha, né? Se você não seleciona bem, sei lá, às vezes você está deixando de lado uma parcela importante que também é representativa e que poderia estar incluída nesse projeto, né?
Então, aí alguns problemas que acontecem, né? A proposta delineada não atende às características do público-alvo a ser envolvido, a delimitação do público-alvo não é coerente com as metas e resultados, não há descrição detalhada do público, então, por exemplo, agricultores de subbacia do município, não descreve quantos, quais os perfis, etc. Pode passar. E aí depois o que se pretende fazer, né? Então, aí a gente vai olhar o que eu preciso fazer com base em quê? Nos objetivos, né? Então aqui tem essa citação que diz, né? O objetivo é a situação que eu desejo se obter ao final do período de duração do projeto, mediante a aplicação dos recursos e da realização das ações previstas. Então é aonde eu quero chegar com tudo isso, né? Que é o maior, né? É o que a gente almeja com um projeto, né? Então, ele tem que refletir os propósitos do projeto, descrever o resultado que você pretende alcançar por meio de sua execução e deve ser passível de ser alcançado por meio das metas e atividades propostas no empreendimento. Aqui é muito importante, pode passar, Aline, aqui é muito importante destacar que se eu não elenco muito bem os objetivos, né, como no âmbito da análise FEIDRO, tem os critérios de pontuação para cada item, então tem lá objetivo geral e específico. Se eu não elenco muito bem esses dois itens, na hora que eu vou lá em metas, resultados, né, os indicadores, se eu não tenho bem claro esses objetivos, eu comprometo toda a parte das metas, das ações, dos indicadores e dos resultados, porque eles estão totalmente atrelados, né, vinculados dentro desses objetivos, né? Então, aí o objetivo geral, né? Eles são mais amplos do projeto, né? Então, eles precisam ser escritos em uma frase mais geral, né? Então, é um objetivo maior, né? Que engloba um conjunto de objetivos específicos. Aí, esses específicos, eles vão ser o quê? Esse conjunto das etapas intermediárias é tipo um passo a passo de objetivos menores que precisam ser concluídos para que, quando eu concluo todos eles, eu consigo atingir esse objetivo geral. Então, por exemplo, se eu quero melhorar a qualidade, se eu pretendo melhorar a qualidade de um rio e eu vou fazer uma capacitação, por exemplo, com agricultores, então eu preciso de várias etapas nesse processo, conhecer os agricultores, preciso fazer reuniões, vai ter uma série de alcances que eu preciso ter, eu vou fazer a capacitação, ela é um objetivo específico, e depois, no final, a gente espera que eu alcance essa melhoria da qualidade do recurso hídrico, por exemplo, né? E aí tem talvez aqui o problema mais recorrente, então, é essa confusão do que é objetivo geral, do que é objetivo específico, do que é meta e do que é atividade. Às vezes não fica bem claro, às vezes fica até repetitivo. O objetivo geral está lá junto do objetivo específico, né? Então, seria interessante investir um pouquinho em ser mais preciso. O que você quer fazer e o que você precisa ir fazendo por etapas para atender a isso, né? Pode passar. E acho que saiu a apresentação. Ah, não, voltou. Eu caí, desculpa. Não, imagina. Vou compartilhar de novo. Tá aparecendo para mim já. Tá aparecendo? Tá. Então, aí as metas, né? Então, é o quê? Com que alcance e em quanto tempo, né? Então, as metas, elas vão envolver ações e atividades necessárias para alcançar certo objetivo específico, tá vendo? A relação, né, com os objetivos, né? Precisam ser concretas, quantificáveis e temporais, né? Então, eu preciso estabelecer essas metas para eu ver depois se eu atendi ou não. Então, depois eu vou ter lá os indicadores, eles vão avaliar se eu estou atingindo essa meta que eu estabeleci, né? Porque se eu não tiver, e aí, o que eu faço? Eu preciso contornar essa situação, e de que forma que eu vou contornar, né? Então, aqui tem um exemplo, né? Objetivo geral, contribuir para a construção de uma agenda socioambiental da Vila Curuçá que possibilite o desenvolvimento econômico local. Aí vem os específicos, né? Então, eu preciso possibilitar o desenvolvimento humano sustentável de jovens na vila por meio de formação cidadã para o mercado de trabalho. Outro objetivo específico, ampliar o repertório de conhecimentos básicos e profissionalizantes que promovam a geração de renda e a fixação de jovens na Vila do Curuçá.
Então, por exemplo, para o primeiro objetivo específico, tem 2 metas: realizar um curso de 1 ano de formação de jovens, jardineiros e viveiristas, e formar 35 jovens no período de 1 ano. Então, tem aí o curso, um curso, então isso já é uma meta, e 35 jovens formados, né? Então, dentro desse curso, pelo menos 35, né? E aí depois no outro também tem mais 3 itens lá, né? Então, implantar um viveiro de mudas, criar um cardápio de serviços, né? Então, elaboração de material também é uma meta, né? Então, às vezes precisa, além do curso, uma cartilha, né? Então, eu preciso desses outros suportes que vão reforçar a capacitação, por exemplo, né? Essas outras ferramentas. Elaborar 3 projetos de intervenção e obter patrocínio. Pode passar. E aí vem também outra parte muito importante e que geralmente ocorrem alguns problemas nos empreendimentos de educação ambiental, que é o como fazer. Então, é a metodologia, né? Às vezes a gente sabe o que precisa fazer, né? Então, a gente já tem na cabeça praticamente tudo detalhado, o que vai precisar ser feito, só que não coloca no papel. E metodologia, gente, precisa de referência, né? Então, eu preciso estar baseado em metodologias da educação ambiental. Então, por exemplo, aquele roteiro que a Aline mencionou. Aí precisa buscar quais são as ferramentas de educação ambiental que tem, né? Então, precisa ter um certo conhecimento de qual é a diferença entre uma oficina, um curso, né, um encontro. Cada um tem um objetivo, então cada um tem uma metodologia diferente. Então, na hora de fazer essa escolha, na hora de preparar essa metodologia, você precisa descrever esse caminho para que as metas sejam alcançadas. E acho que caiu de novo. Acho que eu vou apresentar por aqui. Eu vi que algumas pessoas não estavam enxergando, então acho tá. melhor você compartilhar de novo. Não acho tem que quando problema. eu caí e voltei, algumas pessoas não visualizaram. Perdão, deixa eu passar então. Vocês conseguem enxergar a apresentação? Ela, aqui para mim tá normal. Vamos ver se o pessoal que falou que não estava conseguindo. Ah, colocaram, agora sim. Eu coloquei aqui. Só vou então passar aqui bem rápido os slides, né? Para caso alguém perdeu, deixa eu só tirar aqui. Os gatinhos. Deixa eu passar aqui. Olá, não querendo atrapalhar. Pode falar? Mas você pode passar o slide 5, fazendo um favor, só para me dar uma. Espera aí, só um minutinho. Fazendo um favor. Para eu ver o número aqui. Esse. Seria esse, Rodolfo? Isso. Obrigado. Já. Mas qualquer coisa, não se preocupe que a gente vai disponibilizar a apresentação, tá bom? Aí a Larissa depois vai poder compartilhar com vocês. Assim que eu tô anotando algumas coisas embaixo do... Tá bom? Obrigado, viu? Imagina. Então, parei aqui o das metas. Então, aí o como fazer, né? Então, eu preciso ter essas atividades detalhadas, qual que é a técnica que eu vou usar, os instrumentos, os recursos necessários. Então, às vezes falta também um detalhamento desses recursos, a carga horária, se for curso, dependendo do que for o evento, o período previsto para sua realização. Então, é bom ter esse preparo, porque aí você não vai ter, depois lá na frente do projeto aprovado, você fala, nossa, eu não vi que eu tinha que comprar isso, ou eu não vi que eu tinha essa etapa para fazer. E agora, o que a gente faz? Né? Então, quanto melhor tiver essa metodologia descrita, mais garantido é que o seu projeto ele consiga se manter durante todas as etapas, né, do FEIDRO, né? Até a prestação de contas final. Cadê aqui? Então, carga horária, o período previsto, os responsáveis, então quem vai fazer o quê? A divulgação, de que forma que eu divulgo. Então, seria interessante fazer a consulta pública, como eu mencionei anteriormente, com a população. Eles validam como um problema, daí depois disso eu entro com o empreendimento FEIDRO e consigo aprovação, aí eu parto para ver, né? Aí, ali eu já vou ter definido como eu vou me comunicar com a população. Então, é interessante, às vezes, para a prefeitura, vou fazer a divulgação da aprovação do projeto.
projeto, então isso daí já é uma divulgação. Eu vou fazer a divulgação do curso previamente, então vou criar um convite e vou também lançar nas redes sociais, vou lançar nas plataformas digitais, né? Então, eu vou fazer melhor do que isso, eu vou também fazer uma validação com a população, por meio do conselho, alguma coisa. Então, você estabelece aí o que você quer fazer, mas valida com eles, ou então passa todo o projeto para que o conselho possa também aprovar, ou pelo menos dar ciência, né? Acho que essa parte é muito importante. Registro, então, lembrar que vai precisar fotografar os eventos, às vezes a gente esquece, eu às vezes esqueço também, né? Mas precisa ter esse registro, as listas de presença, os formulários, né? Então, você vai ter um curso, e como você vai avaliar se as pessoas elas foram capacitadas? É só com a presença, né? Então, tem a inscrição, aí depois tem lá os presentes. Tá, as pessoas receberam certificado, elas foram capacitadas? Nem sempre. Às vezes elas têm o papel, mas não absorveram o conteúdo. Então, daí você precisa fazer o quê? Um formulário para avaliação do curso. Então, foi bom para você? Foi ruim? O que poderia melhorar? Né? Então, ter essas perguntas resolvidas. E quando eu converso já com a população do local, então, se eles validam, se eles participam nessas etapas, então daí eles vão ter mais. Eles vão poder indicar como é a melhor forma de fazer essa avaliação, essa capacitação, né? Então, às vezes, consultar, ver quais são os problemas que os agricultores identificam. E a partir desses problemas, você estabelecer dentro das boas práticas algumas temáticas que são importantes, não tão especificamente falando sobre a questão de qualidade e quantidade do recurso hídrico, né? Do comprometimento, mas falam sobre outros aspectos importantes, saúde, então a questão dos agrotóxicos, economia, entre outros, né? E também, dentro dessa metodologia, outra coisa que sempre falta nos projetos é descrever o método de análise. Então, como que eu vou mensurar ao longo do projeto se está dando certo? Então, aqui eu tenho que definir uma ferramenta. Então, eu vou ter um conjunto de indicadores, eu vou sempre fazer uma validação com a população. Então, você precisa aqui descrever alguma ferramenta que vai garantir que esse projeto ele realmente não se perca, né? Não seja efetivo. Então, outro problema, né? Ausência de referencial teórico. Eu preciso citar, né, as referências. Então, se eu vou falar de uma oficina, sei lá, de árvore dos sonhos, eu tenho que pegar, falar, olha, isso aqui está embasado nessa metodologia, né? Tem até um roteiro para depois eu posso passar para a Larissa divulgar. Existem roteiros para trabalhar com os agricultores, a questão da educação ambiental, inclusive a gente procurou, né, usar no empreendimento de Suzano. E também outra questão são as atividades descritas de forma genérica, então é preciso refinar um pouquinho isso, senão não fica claro o que vai ser feito, como, de que forma. Não dialoga com os princípios da educação ambiental, né? Então, que é o que eu falei, essa carência, às vezes, de não conversar com a população pode também comprometer o projeto. Pode passar. Mais alguma dúvida, gente? Alan, temos aqui uma dúvida no chat da Cristiane Brandão dos Santos. Ela colocou se nessa proposta de projeto é necessário mencionar a intenção de resultados esperados. Eu acho que você vai chegar nessa parte também, né? Isso, mas sim, eu preciso estabelecer alguns resultados, né? O que eu quero, as metas, né? Então, porque depois eu vou apresentar isso, né? Tenho que ter uma noção do que eu quero, né? Dentro desses resultados. Mas pode passar. Ah, não, sou eu que estou passando, ó. Perdão, gente. Então, é interessante dentro do cronograma do FEIDRO, né? Então, aqui você já tem um panorama de como você vai fazer o trabalho. O projeto todo está aqui, né? Visualmente, assim, dentro da linha do tempo. As etapas, né? As ações que eu preciso. Então, como cada uma das ações propostas vai se distribuir ao longo do projeto. Aí, às vezes aqui você fala, mas isso aqui não demora só esse tempo, não. Vou estender um pouco mais. Aqui não, isso aqui está muito longo, vou encurtar. Né? Então, é interessante observar, né, ter uma visão geral depois que planejou e tudo, ver se é isso mesmo, né, se esse tempo está coerente, né.
E também vai permitir, o cronograma permite essa visualização, como eu falei, né? E aí, quem vai fazer? Então, a equipe técnica, né? Então, as pessoas envolvidas na concepção, elaboração e desenvolvimento do projeto. Então, tanto a equipe própria, né? O tomador, né? Que geralmente são as horas dedicadas que vão compor a contrapartida dos projetos, e também os que vão ser contratados. Claro, eu vou licitar depois, né? Não preciso falar qual que é a empresa, mas eu preciso falar aqui o que eu espero dessa empresa. Então, pelo menos em linhas gerais, eu quero uma equipe de profissionais compostas por sociólogo, por pedagogo, por engenheiro ambiental e por aí vai, com experiência comprovada de 5 anos com projetos de educação ambiental para a população rural, em boas práticas agrícolas, né? Então, tem essa definição, ela é importante, porque depois aí na hora da licitação, você contrata bons profissionais. A empresa que ganha, ela vai precisar atender esses requisitos. E se você não coloca, não deixa claro esses requisitos, então você também fragiliza o projeto, né? E aí os problemas recorrentes, a não comprovação de experiência do profissional técnico ou demais membros da equipe, não é possível atestar a capacidade técnica da entidade responsável pela execução do empreendimento, pouco ou nenhuma descrição da equipe técnica ou da instituição técnica da instituição e a ser contratada, né, formação e experiência necessária, função no projeto, a carga horária, né? Aí as parcerias. Então, isso aqui eu grifei, deixei em amarelo, gritante. Façam as parcerias antes de subirem os projetos no FEIDRO, para concorrer ao FEIDRO. Por quê? Porque é essencial para a educação ambiental que eu tenha essas parcerias, porque o sindicato ajuda quando precisa, porque às vezes o agricultor ele não confia, ele não tem segurança ou na prefeitura ou no técnico que está indo ali. Pior se for de meio ambiente, que a agricultura tem esse conflito com o meio ambiente, né? Deveriam andar mais interligados, mas às vezes é normal, é natural, é esperado isso. Então, se eu tenho a parceria com o sindicato apresenta, ou então o departamento da agricultura, que seja, vai lá e leva a gente até o local para conhecer o agricultor. Então, o conselho, ele valida a questão da participação da sociedade civil. Então, você firmar essas parcerias é importantíssimo para os projetos de educação ambiental. E não é só firmar de boca, mas eu preciso documentar. Então, é termo de parceria, termo de cooperação, carta de anuência, o que quer que seja, mas estar documentado e assinado por essas entidades parceiras do projeto que enriquecem os projetos de educação ambiental, porque aí você amplia a visão, você pega contribuições, né, e cada um vai ajudando, isso é essencial na educação ambiental, né? E aí dentro das diversas, o envolvimento dentro das diversas etapas, aí mobilização, profissionais, recursos, o local onde vai ser feito, serviços, recursos financeiros, etc., né? Então, quando eu não tenho documento, isso compromete, né? Eu preciso. A pretensão de formalização fragiliza, porque e se ninguém quiser apoiar? E aí, o que faz, né? Então, ninguém quis apoiar o projeto. Então, se você veio com essa ideia aí, não vem jogar para cima das minhas costas, né? Agora que já foi aprovado. Então, não tem como, né? E aí o processo também deixa de ser participativo, né? Quando eu não firmo essas parcerias. Então, é importantíssimo. E aí os recursos necessários. Então, um levantamento de tudo, pus entre aspas esse tudo, porque também não precisa um detalhamento esmiuçado, tipo, vou comprar caneta azul 06, sei lá. Não é isso. Mas preciso saber, pelo menos uma visão ampla, tudo que eu vou precisar. Materiais de consumo, transporte, gasolina, hospedagem, alimentação, né? Então, os serviços, equipamento, espaço, materiais. O cálculo das quantidades é importante, né? Ter uma memória de cálculo, ter uma estimativa, tentar levantar aí já os valores é importante também, porque aí não fica uma coisa muito discrepante, muito fora da realidade, e às vezes um orçamento incoerente vai poder comprometer o projeto,
pela falta do dinheiro, ele pode comprometer, porque aí depois, de onde você vai tirar recurso para poder complementar o projeto, né? E também o excesso, às vezes a gente pode questionar, falar, poxa, mas é muito dinheiro para imprimir folder, para imprimir cartilha, né? Ainda tem a questão da sustentabilidade. Será que precisa? Será que precisa de tudo isso? Se eu vou atender 300 pessoas, para que eu vou fazer 10 mil folders? Não faz sentido, né? Então, é importante olhar isso também, né? Então, a ausência de descrição com base na logística, né, a ser seguida do projeto, é um problema. Outro, o detalhamento excessivo pode prejudicar a licitação, isso a Natasha acho que pode até depois comentar na apresentação de resíduos, né? Inclusive, a gente tem um pouquinho dessa experiência aí com o empreendimento FEHIDRO. Então, usar aí um princípio de parcimônia. A falta de itens na planilha de orçamento citado, no termo de referência e vice-versa, né? Então, às vezes acontece de na planilha tem lá alguns materiais que estão previstos, mas que na hora que você vai ler o termo, não aparece. Aí você fala, ué, mas não previu isso? Por que não está aqui? Então, tá incoerente. Normal, porque às vezes a gente trabalha os documentos, atualiza um, não atualiza o outro, e às vezes acaba não deixando passar. Então, precisa observar isso. E o contrário também. Tá lá no termo, mas não tá na planilha. E aí? Então, precisa olhar, observar certinho se o que está aqui está adequado ao que está lá. Só fazer um comentário, Alan, acho que esse é um item bem importante assim, do projeto, e muitas vezes a pessoa que está escrevendo, ela não tem o tempo hábil para fazer um bom planejamento financeiro. Então, alguns itens vão um valor um pouco superestimado e outros subestimados. É possível pedir realocação de recurso dentro do valor global que o projeto foi aprovado. Então, se ele foi aprovado com 300 mil reais, você pode eventualmente realocar uma parte do recurso que estava para deslocamento e levar para alimentação ou para aquisição de algum material que você não previu. Mas ele nunca vai ultrapassar o valor que foi aprovado do projeto. Então, é preciso ter também um bom senso aí para já tentar prever ao máximo tudo que vai ser necessário, né, no projeto. E eu ia comentar especificamente com relação à questão de capacitação de agricultor, que muitas vezes só abordar teoricamente, né, as boas práticas não vai ser interessante, porque o agricultor ele acredita no que ele vê, né? Então, quando você está trabalhando com educação de adultos, sempre é interessante vincular a um problema real, uma necessidade real do cotidiano daquela pessoa, daquele trabalhador. Então, é interessante prever recurso ou para visitas técnicas ou para instalação de equipamentos de irrigação, enfim. Ter os materiais para colocar aquilo na prática, né? Às vezes até já ter sondado, né, Aline, os agricultores da região que já fazem boas práticas agrícolas para otimizar aí dentro dessa logística uma visita a essa propriedade. E as pessoas já veem o que está acontecendo, e realmente eles são muito receosos, né? Então é normal isso, né? Aí a questão dos indicadores, né? Então, indicadores de resultados que permitem avaliar a eficiência do empreendimento. Então, aqui tem um adendo, né? Um porém que geralmente a gente pensa em indicador de quantidade, mas é quando a gente olha a questão da educação ambiental, vai além disso, né? Às vezes uma percepção, as falas, tudo que é adquirido ali, a vivência, ela é um resultado da educação ambiental. Quando as pessoas param para ouvir sobre educação ambiental, fazem comentários, toda essa alimentação, ela é um produto, né? Então, isso é importante deixar aqui destacado da interface com a educação ambiental, né? Então, aí a aplicação desses indicadores de educação ambiental vai permitir o avanço no acompanhamento e avaliação dos projetos. Então, se o indicador está ruim, vamos melhorar. Você fiz eu estou prevendo, sei lá, 10 capacitações. E a primeira, a pessoa avaliou mal o curso, preciso reformular. Então, na hora do instrumento lá o feedback foi negativo, a gente reformula, né? O que foi ruim? Isso, né? Então, aí quando você faz a consulta pública, eles identificam quais são os problemas. Então, você já vai preparar para contornar um pouco isso, né? Aí é realmente um desafio mensurar a eficácia dos projetos de educação ambiental, né? A minha parte engenheiro, que eu sou engenheiro de formação,
ela fica pedindo, né, dados, quantidade, planilha, né, essa coisa mais direta, né? Então eu consigo mensurar se eu tiver o dado. Já o meu lado de educadora ambiental, já olha outra coisa, olha, as pessoas estão envolvidas, as pessoas estão participando, as pessoas estão ali pelo menos refletindo sobre suas ações, elas estão fazendo esse processo, né? Então, às vezes, até comentando com a Natasha, tem a questão de, muitas vezes, o público-alvo não ser o ideal para o projeto, né? Mas, às vezes, é importante também trabalhar, por exemplo, é para agricultores, mas e se eu trabalhar com crianças ali da região? Tudo bem, elas não vão promover a melhoria imediata, mas é elas que, provavelmente, boa parte delas vão continuar morando ali naquela região. Então, se eu estimulo nela, se eu planto a sementinha ali na cabeça delas, talvez lá para frente elas já entram com um pensamento diferente. Então, adianto todo esse processo, ao invés de falar com o adulto, que é muito mais difícil, né? Então tem essa dificuldade mesmo, às vezes leva tempo. Uma vez que a melhoria ela pode ser também traduzida em resultados qualitativos ou leva um longo período para identificar a melhoria pretendida. E aí os problemas recorrentes, a carência na proposição de metodologias de avaliação, mas isso a gente vem contornando com o avançar da educação ambiental, vou até comentar aqui do meu instrumento, e as avaliações elas são realizadas de forma superficial, então você precisa aprofundar nesses dados, você precisa realmente discutir o que você está encontrando ali, esses resultados, isso é importantíssimo, né? Então, aí é isso. Aí aqui, essa aqui é a plataforma Monitora EA, é uma plataforma criada lá pela ANPEA, né, Associação Nacional de Articulação Nacional de Políticas Públicas de Educação Ambiental. E aí, dentro dessa plataforma, ela é uma plataforma de indicadores para políticas públicas em educação ambiental. Então, às vezes o projeto, às vezes não, o projeto ele faz parte de política pública, né, nessa visão dentro aqui dessa plataforma. Não fica só vinculada ao que o poder público faz, mas também ao que as pessoas fazem, né? Políticas públicas vêm da necessidade da população, né? Então, dali se formula a política pública, pode vir de qualquer pessoa. Então, aqui vocês podem preencher, retorna um número, então isso é interessante. Eles vão perguntar, tem lei, foi instituído lei, tem isso, foi articulado o projeto no início, durante, depois. Eles vão avaliar diversas interfaces aqui, diversas dimensões. Isso aqui não veio do nada, teve um amplo estudo, conjunto, participativo, a importância, né? Então, não foi só eles que desenvolveram isso, mas todo um grupo de pesquisadores, de membros da sociedade civil, né, do poder público, enfim. E aí ele retorna um número, né, o status, se é geral, se é alto, médio, baixo, né, desse seu projeto, desse seu programa, né. E aí tem também o site ali embaixo da Funbea, lá também tem um caderno, e aí vocês podem ler esses documentos, inclusive referenciar eles na hora de estabelecer os indicadores na metodologia. Aqui tem alguns exemplos, né, de indicadores. Então, se a minha atividade para o meu resultado é um curso de formação de jovens, então indicadores, o número de jovens, o número e frequência das aulas, qualidade dos projetos, então aí você precisa mensurar essa qualidade, o nível de desempenho, o número de instituições, etc. E aí os meios de verificação, né? Então aqui é mais voltado à sala de aula, mas dá para adaptar, né? Então registro fotográfico, documentação, relatório, lista de presença, relatos tanto de quem está sendo capacitado quanto de quem está capacitando, e por aí vai. E aí, outra coisa que é importante, por fim, é o relatório final, né? Então, após a conclusão física do empreendimento, preciso prestar contas e no final tem lá um relatório que precisa ser entregue. E no conteúdo desse relatório precisa ter a introdução com síntese dos resultados produzidos, um relato objetivo do histórico do período de execução, o termo de referência final, especificações técnicas, incluindo eventuais ajustes de escopo ao longo da execução, e a documentação fotográfica das fases mais importantes para obras, serviços de campo, empreendimentos estruturais, cópia dos produtos finais, no caso de relatórios e produtos gráficos para os não estruturais, né? Bem. E aqui a gente deixou só um último slide,
Que é dos itens desejáveis. Você quer comentar ali nesse último para fechar? Posso comentar. Na verdade, esses itens, antes eles estavam no MPO como pré-requisitos, né, para projetos de educação ambiental. Então, são condições básicas, né, para o projeto ser avaliado como coerente, né, como um projeto desejável, né, para ser aprovado. Então, o primeiro deles, ele está, de alguma forma, em consonância com as políticas de educação ambiental, seja nacional, estadual, as específicas para recursos hídricos. Que ele apresente todos esses itens que o Alan detalhou, né, comentou, então tem que ter uma justificativa coerente, tem que ter objetivos coerentes com a problemática diagnosticada, uma metodologia coerente, as atividades e indicadores também, que permitam avaliar a eficácia e eficiência do projeto. De preferência que ele utilize dados e estudos existentes, né, seja o próprio plano da bacia tem muitos dados e informações que podem ser utilizados, sejam dados coletados a nível local. Que ele apresente metas claras, execuíveis e mensuráveis, que o Alan também comentou, detalhou, né, como que as metas estão vinculadas às ações, aos objetivos específicos, e que ele demonstre a existência de corpo técnico qualificado, tanto o tomador como o perfil do técnico que ele pretende contratar para executar o projeto. Então, quanto mais esse perfil tiver visível, né, detalhado, mais a gente entende que o profissional que vai executar o projeto tem capacidade e vai desenvolver a atuação a contento. Então, acredito que esses itens eles vão continuar a ser avaliados, mesmo não estando descritos, né, no MPO. E uma coisa que a gente estava comentando, eu e o Alan, é a questão do projeto ter uma perspectiva de continuidade. Então, quanto mais ele tiver um arranjo institucional com parcerias junto com o poder público, junto a programas continuados, né, mesmo que sejam da iniciativa privada, mais a gente entende que ele vai estar contribuindo para fortalecer uma política pública, né? Então, no fundo, é isso que a gente espera, que o projeto ele tenha resultados interessantes naquele período de realização, mas que ele também continue, né? Que ele também tenha uma proposta de continuidade no tempo. Não é isso, a gente agradece, não sei se tem mais perguntas, Larissa. Respondeu? Muito obrigada, Alan e Aline. Bia, por favor. Alan, Aline, obrigada pela apresentação. Eu queria, antes da gente passar para o próximo tema, eu queria fazer só alguns destaques aqui, né, com relação aos projetos de educação ambiental. Bom, como a Aline e o Alan apresentaram, o Alan, se você puder compartilhar a tela de novo, naquele slide onde fala das 3 ações do comitê, só para, acho que para a gente fechar e ficar mais claro ficar claro para o pessoal em relação ao que o comitê está financiando esse ano, né? Que o Alan e a Aline apresentaram aí diretrizes gerais, né, do que se espera de um projeto de educação ambiental, e a Aline comentou na apresentação dela que essas eram as 3 ações que o comitê estava financiando para 2023. Então, de tudo que o FEHIDRO pode financiar, né, no estado inteiro de São Paulo, projetos de educação formal, né, com crianças, nas escolas e tudo mais, o Comitê do Alto Tietê para 2023 está financiando na linha de educação ambiental de capacitação apenas 3 ações, né? 2 voltadas aí, então, para a população rural, em técnicas de irrigação e boas práticas agrícolas, e também de contaminação e geração de cargas difusas, né? Então, tem que ser capacitação dessa população, ou campanha de conscientização da população quanto à necessidade de ligação à rede de esgotamento sanitário. Tá? São as 2 únicas opções que o Comitê do Alto Tietê tem de financiamento para 2023. Então, é importante ficar claro, né, para os tomadores, para que, às vezes, um tomador não ficou muito claro e acaba apresentando um projeto de educação formal, né, perde ali um tempo, um trabalho, se dedicando nessa preparação desse projeto, e para 2023 o Comitê do Alto Tietê não está financiando. Tá? Então, eu acho que cabe fazer esse lembrete aí. Tem uma pergunta no chat da Vanessa. Ela pergunta o seguinte, Alan, tenho uma pergunta em relação à possibilidade de elaboração de projeto de capacitação da população rural para a construção de sistemas individuais de tratamento de esgoto sanitário, tá? Esgoto doméstico, desculpa. Vanessa, é o seguinte, nós temos uma ação
que é na linha do sub-PDC 3.3, que é especificamente ações de esgotamento sanitário, que é, de fato, a substituição ali de fossas rudimentares ou qualquer de fossa ou qualquer outro método impróprio, né, onde não existe, pode-se instalar, então, ali fossa séptica ou biodigestor, e aí você faz a capacitação, né, a educação ambiental com essa população que vai receber essas unidades de saneamento, tá? Então, só a educação ambiental para capacitar sem a instalação dessas fossas não é permitido aqui no comitê para 2023. Então, tem que ser um projeto onde vai se instalar essas unidades de saneamento ali naquela população e, em conjunto, a parte de capacitar como é que ela precisa operar aquele sistema, a importância, né, de qualidade dos recursos hídricos, enfim. Então, só a educação ambiental neste tema não é permitido para 2023. Vanessa, se não ficou claro, eu peço, por favor, que você coloque mais alguma pergunta aqui no chat em relação a isso. Alan e Aline, tem mais alguma consideração? Não, eu só vou deixar aqui o meu e-mail, porque a gente acabou não colocando na apresentação. Daí, se alguém tiver alguma dúvida, quiser procurar para tirar essa dúvida, né? Aí eu vou deixar aqui disponível no chat. Aí, Aline, se você também puder fazer isso, né? Daí, perfeito. Tá bom? Eu queria agradecer. Perfeito, Alan, muito obrigada. O Alan, ele é representante da Prefeitura de Suzano, aqui no comitê, né, atua na Câmara Técnica de Educação Ambiental, e a Aline, da Coordenadoria de Educação Ambiental do Estado, né, e também atua na Câmara Técnica de Educação Ambiental do comitê. Agradecer pela apresentação de vocês, pela disponibilidade. O e-mail, tanto da Aline quanto do Alan, está no chat. Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, eles estão à disposição. Obrigada.